Olá, começamos agora mais um TV Câmara Entrevista e o assunto do programa de hoje é violência contra a mulher. A vereadora Séfora Mota apresentou um projeto que propõe o passe livre para quem denunciar que sofreu este tipo de crime. É sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. Acompanhe. De acordo com uma pesquisa da Fundação Persei Abramo, a cada 15 segundos uma mulher brasileira é vítima de violência doméstica. Aqui no Rio Grande do Sul, em 2012, 93 esposas, namoradas ou noivas perderam a vida nas mãos de seus companheiros. E em muitos casos, as vítimas haviam denunciado os agressores à polícia. A vereadora Séfora Mota, do PRB, apresentou um projeto que isenta a passagem de transporte coletivo para as mulheres que forem à delegacia registrar ocorrência de violência doméstica. A proposta tramita desde junho na Câmara Municipal. Bom, para falar sobre este assunto, nós convidamos a autora da proposta, a vereadora Séfora Mota, e a delegada Nadine Anflor, da Delegacia da Polícia para a Mulher de Porto Alegre. Bom, sejam bem-vindas ao programa. Vereadora, eu queria abrir o programa perguntando para a senhora quando a senhora percebeu a necessidade de criar este projeto. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, meu primeiro programa aqui na TV Câmara, no estúdio, por fora a gente já fez um. Bom, em visita à Delegacia da Mulher, na verdade eu fui acompanhar algumas pessoas que precisaram utilizar dos serviços da delegacia, tão importante que é a Delegacia da Mulher, conversando com a delegada. Até na época estava a delegada Marina, mas a delegada Nadine é uma grande parceira. E ela me relatou essa necessidade de que as mulheres elas chegam até a delegacia, geralmente com a brigada, só que elas não têm como retornar para suas residências ou procurar os outros serviços da rede. E aí a gente pensou nesse projeto que seria a gratuidade do pagamento de passagem no transporte público coletivo, que seria o ônibus e a lotação, nesse dia que tiver somente apresentando o boletim de ocorrência, porque é muito importante que a mulher venha até a delegacia e que ela saiba que ela vai ter como retornar, que ela vai ficar, ela não vai ter que se preocupar com a volta. Ela me relatou, inclusive, que tem mulheres que voltam para casa andando em distâncias bastante grandes. Então, isso é mais uma maneira de facilitar o acesso elas têm, porque elas chamam a brigada, mas facilitar também o acesso delas a toda uma rede de atendimento, que ela possa sair dali, procurar um CRAM, ir na promotoria. Então, assim, para que ela saia daquele dia ali sabendo que ela não vai ter que se preocupar com a volta, que ela já chega ali debilitada e ela precisa procurar outras maneiras de resguardar os seus direitos. E essa foi a partir dessa ideia que a gente fez o projeto. Certo. Delegada, como que a senhora vê essa iniciativa da vereadora Séfora? Importantíssima. Na verdade, nós na delegacia estamos comemorando, né, e auxiliando a vereadora nesse sentido. A vereadora Séfora é uma vereadora muito próxima da comunidade, esteve na delegacia, conversou com as mulheres na delegacia, então ela também sentiu esse problema que nós, delegadas, lá titulares da Delegacia da Mulher, enfim, a delegada Marina e eu estamos lá há um bom tempo e percebemos essa dificuldade das mulheres. Elas até acessam o sistema, mas elas muitas vezes não têm como retornar para suas casas, para casas de parentes, onde elas geralmente ficam, né? Não retornam para suas casas, mas voltam para casas de amigos e parentes. Então, acho que essa iniciativa da vereadora Séfora é importantíssima, porque ela traz dois focos. Ela traz o foco de estimular a denúncia das mulheres, porque as mulheres até acessam a delegacia, mas muitas vezes pensam, bom, eu tenho como ir, mas eu não tenho como voltar. Então isso é complicado, né, vereadora? É triste saber que uma mulher deixa de denunciar o seu agressor por por essa dificuldade financeira, que é muito simples, né? Parece que numa simples conversa a vereadora percebeu isso e lançou imediatamente esse projeto. E o outro foco que é importante, que a gente bate tanto, da questão do acesso à rede de atendimento. Nós temos um problema muito sério, que as mulheres que procuram a delegacia, às vezes têm uma ideia de que todos os seus problemas serão resolvidos na delegacia especializada de atendimento à mulher. Isso não é verdade, porque muitas mulheres precisam da prestação de alimentos dos seus filhos, da divisão do patrimônio da casa, né, da casa em que reside, de outras coisas que possuem, e tudo isso são questões cíveis e não criminais, que não se resolvem na delegacia. Então, necessariamente, elas precisam acessar
principalmente a Defensoria Pública, o Centro de Referência da Mulher, o CRAM municipal, que abriu o ano passado. No CRAM é que elas vão ter todo um incentivo e o trabalho de assistentes sociais e de psicólogas para conseguirem e se empoderarem, para manterem aquela denúncia que já fizeram. Isso que eu comentei com a vereadora Séfora. Ela não vai somente estimular a denúncia, ela vai estimular que as mulheres continuem o processo criminal. Porque o que acontece hoje? Nós temos em Porto Alegre um juizado da violência doméstica e familiar. Nesse juizado, 80% das mulheres que denunciaram os seus agressores acabam se retratando, desistem do procedimento. Por quê? Porque se sentiram não acolhidas, não tiveram aquele apoio de assistentes sociais e psicólogos, e o CRAM está lá com a porta aberta para atender, mas às vezes ela não tem esse dinheiro para acessar. Então é fundamental esse projeto, tomara que esse projeto seja aprovado o quanto antes, é o que nós lá na ponta sentimos muita falta. Certo, vereadora, só para deixar claro, ele é isenta a passagem para a volta, né? Não para a ida, para as mulheres saberem para a disso. ida ela já vai. Né? Geralmente elas vão com a brigada, elas já acessam. É para volta, na verdade ela isenta a passagem daquele dia. Para onde ela vai? Ela vai sair da delegacia, ela pode ir procurar o CRAM, ela pode ir direto na defensoria, ela pode se locomover no dia da validade do boletim de ocorrência, ela pode se locomover gratuitamente, porque a gente sabe que ela precisa ir para vários lugares. É muito importante que elas acessem toda a rede de atendimento. O CRAM tem um trabalho muito, muito bacana. Então, assim, eu acho que isso vai facilitar o acesso dela, que ela chega ali, ela toma conhecimento, que ela, às vezes ela nem sabe, que ela tem toda uma rede que vai acolhê-la, que vai protegê-la. Então, ali na delegacia, ela fica sabendo de tudo isso e sai tranquila para procurar a ajuda que ela precisa e para poder se locomover nesse dia de validade do boletim de ocorrência. Vereadora, se me permite, na verdade é importante que seja também no mesmo dia, porque muitas mulheres é naquele momento que elas estão se sentindo fragilizadas. E a gente acaba, no final dos registros das ocorrências, fornecendo os endereços de todos os serviços que elas podem acessar. E na mesma hora elas nos olham e dizem, é aquele dia que ela precisa do acolhimento, Sim, né? Não só fragilizada, mais mas vulnerável. E também com coragem de denunciar, né? Sim, porque essa violência pode ter acontecido há muito tempo. Há muito tempo, e foi um dia que ela resolveu que ela vai sair de casa. Tem casos da pessoa que vive anos e anos sofrendo violência e um dia chega, eu vou, e aquele dia ela tem que ter acesso a tudo, de preferência. Certo. Porque se deixar passar também, daqui a pouco Passa a raiva, vem aquele ciclo de violência que a gente chama, que existe o ciclo de violência contra a mulher, porque os agressores muitas vezes são violentos e no dia seguinte se tornam amáveis de novo. São flores que são enviadas ou uma promessa de que isso não vai mais acontecer, e a mulher também acaba desistindo por isso, né? Ela gosta muitas vezes desse agressor, ela quer aquele homem com quem ela começou a namorar, com quem ela casou, ela não quer muitas vezes a punição desse agressor, ela quer um tratamento. Então me parece que isso também vai estimular muitas vezes que os homens de repente sejam inseridos em alguns programas, porque as mulheres sendo atendidas por assistentes sociais e psicólogos no CRAM, o CRAM também tem como trazer aquela família, porque quando a violência atinge a mulher, a violência está atingindo a família como um todo. Então de repente ela tendo acesso a essa rede naquele mesmo dia, se consiga mudar um pouco essa triste realidade. Acho que é importante. É bem isso. Certo, e também essa questão de transporte é importante no momento que tem apenas uma delegacia da mulher em Porto Alegre, né? Sim. E as demandas vêm de todos os pontos. Exatamente. Mas é importante também porque o projeto, me parece, que vale para o registro da ocorrência de violência doméstica e familiar. Não só o registro feito na delegacia especializada. Então, acho que isso é mais importante ainda, porque a mulher da Restinga, por exemplo, ela vai acessar a delegacia da Restinga e ela vai ter um boletim de ocorrência por violência doméstica e familiar. Ela vai conseguir sair da Restinga e vir até o CRAM, que é no centro, o que hoje é impossível para essa mulher. Tanto que é uma luta na Restinga, que eles estão lutando por uma rede de atendimento para a mulher, como a delegacia, com psicólogos, um CRAM ali para a Restinga, porque é a região hoje com o maior número de violência doméstica e está muito distante do centro. Então a gente tem que facilitar isso. Essas mulheres têm que saber que elas têm como lutar pelos seus direitos e lutar contra essa violência e esse ciclo vicioso de violência dentro de casa. Isso é mais importante. Essa mulher tem que saber que ela ela vai ser assistida
E essa lei vai favorecer muito justamente por isso. Certo, e essa mulher que sofre violência, que vai prestar a ocorrência, ela precisa depender do transporte público, não tem como dar um apoio da polícia, levar e encaminhar ela para um outro setor, não existe isso? Na verdade, a brigada, geralmente, que está nas ruas é quem traz essa mulher para as delegacias no momento de fazer o registro. Mas não há, e seria humanamente impossível, nós, nem a brigada e nem a Polícia Civil, nós teríamos que ter um serviço de transporte só para isso, o que é impossível. Só na DEAN de Porto Alegre, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, nós temos um fluxo de 40 mulheres por dia que acessam o nosso sistema. Então imagina como é que se faria isso, né? Infelizmente é impossível. Hoje a Delegacia Especializada acaba encaminhando sim essa mulher para um posto de saúde, para um hospital, em casos graves acaba levando, até quando precisa para uma casa-abrigo, que é a Casa Viva Maria que nós temos em Porto Alegre. Sim, acaba levando, mas isso são exceções, né? Nós não teríamos como atender a todos. Seria até interessante que tivesse, mas a gente sabe que o que a gente tem ainda não é suficiente. Então é por isso que a gente acaba fazendo leis e organizando. Ali no CRAM, quando precisa, elas têm que pegar o carro de quem estiver ali e sair. Aqui eu já faço isso, chega alguma coisa, a gente já faz. Então, na verdade, a gente vai batalhando para ver se melhora. O ideal é ter uma rede com carro próprio, mas enquanto não tem, já é uma boa da pessoa, pelo menos usar o transporte público para fazer essa locomoção. Vereadora, essa medida ela vale também então só para ônibus e lotação, é isso? Isso, transporte público coletivo, ônibus e lotação dentro de Porto Alegre. Certo, não sei se era... Eu acho que é importante a gente salientar, por exemplo, a Delegacia de Atendimento à Mulher de Porto Alegre foi o primeiro órgão que a Polícia Civil teve especializado. E esse órgão, esse ano, completa 25 anos. Então, são 25 anos de luta dentro da Polícia Civil, de atendimento, né? Buscando empoderar essas mulheres para denunciarem e para romper um pouco esse ciclo de violência, enfrentando a violência, tentando punir mais os agressores, principalmente depois da Lei Maria da Penha. Nós tivemos uma demanda muito grande, é importante que se diga, muitos criticam a Lei Maria da Penha e talvez irão criticar também o projeto da vereadora Séfora, mas na verdade não vivem isso. É o que eu disse, a vereadora tem todo esse lado social, tem essa proximidade com a comunidade e percebeu que isso é o que faz muitas vezes com que a mulher não denuncie. Nós temos só nesse ano em Porto Alegre mais de 7 mil mulheres registraram ocorrência. Então, quer dizer, é um número absurdo. Se a gente for pensar, isso é só no município de Porto Alegre e somente na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Nós não estamos computando as outras delegacias em Porto Alegre. Então, vejam a demanda, a necessidade e nos parece assim, quando a gente fala também, bom, mas e se a polícia tivesse uma forma de levar essa mulher para casa? A gente também não pode tirar a autonomia dessa mulher. Né? A gente tem que pensar nisso também. A mulher também não quer. A mulher não quer só estar andando dentro da viatura policial. Ela quer poder com as próprias pernas e ela precisa desse incentivo para ela acessar o resto da rede. E isso é muito importante porque essas mulheres elas têm uma autoestima muito baixa porque sofrem violência psicológica, física, moral. Então é importante para essa mulher, para que ela consiga fazer também as coisas sozinha, ela ganha força. Eu acho que quando a gente se vê no fundo do poço, de repente você vê, olha, você vai fazer isso é um incentivo. Você não precisa de um agressor para você ir atrás dos seus direitos, para você lutar pela tua família e pela tua dignidade. Isso é importante, não só levar e trazer essa mulher. Ela já começar a autonomia desse primeiro... Ela rompeu esse elo nesse momento. Então, daqui para frente, ela vai agir sozinha, por conta própria. Né? Ela vai ser a dona da própria vida. Ela vai correr atrás das coisas dela. Porque, geralmente, quando sofre violência, tem casos de mulheres que elas não fazem nada, só ficam dentro de casa, porque não pode sair porque o marido tem ciúme, se sai, apanha, não pode visitar a família, não pode isso. Fica naquele mundinho fechado. Né? Ela vai se abrir para o mundo e para novas oportunidades e para ver que existe vida além daquela violência. Porque até a violência acostuma. A pessoa acha, um dia vai melhorar, um dia não vai. E se reproduz também, né, vereadora? Na verdade, a gente tem muitas meninas, eu estou há mais de 6 anos na Delegacia Especializada e sinto isso com tristeza de agora estar atendendo filhas de mulheres que eu atendia 5 anos atrás. Então, quer dizer, aquela reprodução, aquele modelo que foi posto dentro de casa.
E aquela mãe, ao invés de dizer para essa filha procurar, ela vai dizer que é normal. E isso é muito triste. Porque ver filha sofrendo violência, a gente que é mãe sabe, meu Deus, se acontece alguma coisa com meu filho, eu fico louca. E aí você dizer para aquela tua filha que não, é assim mesmo. Homem é assim, filha. Não, isso não é normal. A mulher não tem que ser exatamente aquilo que o homem pensa que a mulher tem que ser. E se não for, vai levar porrada. Não, não pode ser assim. Então, violência não é normal. E esses meninos, filhos dessas mulheres, eles crescem também vendo aquilo, eles vão bater nas mulheres. E é assim, e vai passando de pai para filho. É uma questão cultural, né? A gente tem que romper hoje a questão cultural. Isso também quando não acontece de dar o crime, a mulher acaba morrendo e o homem muitas vezes acaba se suicidando e o filho fica órfão, é outro problema. O homem é preso e tem muitos meninos órfãos e meninas órfãs hoje por causa disso. O simples ato de bater numa mulher, ele acaba com, ele gera outras violências até maiores, assim, violências absurdas. Porque você bate, a criança tá vendo, aquilo é normal, a criança vai bater no coleguinha, vai bater no cachorro, vai bater em quem tiver na frente, o mais fraco. Então, assim, é muito terrível esse tipo de crime. Essa violência é uma violência muito brutal e a gente não pode permitir. Tem gente que diz, agora tá na moda defender mulher. Não tá na moda defender mulher. A mulher tem que defender a mulher, sim, porque pode ser eu amanhã, a gente nunca sabe, né? A gente tem que empoderar para que essa mulher não aceite. Eu acho assim que eu já tive casos de violência doméstica da minha família. Eu tive uma tia que ela apanhou a vida inteira. E ela chegou num tempo que ela achava que era normal. Ela não achava que estava apanhando. E a família inteira, antes da lei, não tinha o que fazer, chegava. Era aquela coisa, entendeu? A mulher se acostuma a viver sofrida. E isso não pode ser assim. Os filhos não podem ver esse tipo de coisa, não pode sofrer dessa maneira. Então a gente tem que, sim, defender e criar maneiras para que a Lei Maria da Penha seja completamente cumprida. Eu vou ficar muito feliz o dia que eu ver a lei. Porque na lei também efetivamente do papel, né? Porque ela é linda, ela é linda, mas ela ainda está muito falha, ainda tem pouca coisa que dá para se cumprir. Mas através dessas leis, a gente vai criando para tentar melhorar. Porque a lei também prevê o tratamento, o centro de tratamento dos agressores. Que nós não temos. Nós não temos. É muito importante. Porque a gente vê que essas mulheres, elas às vezes não se separam porque o homem, ele é maravilhoso. Se ele não bebe, se ele não usa droga. Então, enquanto ele está são... Existe uma dependência afetiva. Né? Ela quer aquele marido ela com quer quem o ela marido se casou, que ela conheceu. Mas ela quer que ele deixe de usar drogas, que deixe de ser agressivo, deixe de ser machista. Porque nós temos muitos homens que não bebem, que não usam droga e que são machistas. Por quê? Por uma questão cultural. Então, romper isso é muito complicado. Né? Não é de um dia para o outro. Muitas vezes as mulheres desistem e aí a gente ouve falar, bom, mas essa gosta de apanhar. O que é um absurdo, porque essa mulher desistiu porque não conseguiu. Essa mulher não era o momento dela, cada mulher tem o seu momento e projetos como até esses isso é vão machista. estimular. Aí aquela questão dos homens, mas também tá usando essa roupa tal, assim, assado, tá provocando ciúme nos outros. Não, peraí, a gente tem que mudar. E isso já começa a mudar dentro de casa. Eu educo meus filhos, só tenho filho homem. Deus me livre um filho meu levantar a mão pra uma mulher, eu fico louca. Sim. Mas eu ensino desde pequeno, porque assim, hoje em dia todo mundo trabalha, todo mundo tem sua vida, a pessoa tem direito à sua liberdade, à sua sexualidade, e não é por isso que tem que ser chamada de galinha, é aquela história, né? O homem é o galo, a mulher sempre é galinha. Então, não tem que ter respeito, e a gente tem que começar pelas crianças, e nós mulheres pararmos de apontar uma à outra, porque a gente também faz isso, infelizmente, porque a gente que educa filho. Sim. A delegada comentou antes de quem criticou a Lei Maria da Penha provavelmente vai criticar a sua lei agora. Eu queria saber da senhora que tipo de retorno a senhora já recebeu de quem já teve contato com o seu projeto. Não, o projeto é muito novo, né? Não teve muito contato, a gente protocolou logo agora, é muito novo, mas eu já sei que vai ter crítica. Eu tenho um projeto meu que está entrando para votação, que tem um sindicato que bate ponto aqui na Câmara porque é contra e todo dia vem aqui bater de porta em porta, só não fala comigo. Né? Então, assim, não tem problema. Eu não vejo obstáculo na minha vida. Então, se tem que melhorar, nós vamos melhorar.
né? Aqui é tudo muito novo e acaba sendo tudo muito rápido. Você tem que fazer e aí você faz, depois que aí você pensa, podia ter feito assim, podia ter feito assado. Por isso que a gente ainda tem aqueles prazos que a gente pode mudar, pode fazer uma emenda aqui, mas o projeto vai seguir. Agora a gente vai fazer vamos chamar, né, a IPTC para conversar. A gente sabe que tem os empresários que eles influenciam também, que nem o sindicato, vai ser uma turminha que vai bater ponto aqui também. Mas eu acho assim, eu não faço lei para uma minoria. Eu faço lei, eu acho que o vereador ele tem outras funções, porque lei a gente tem para tudo. Eu trabalho mais fiscalizando a lei e buscando que essas leis sejam aplicáveis do que criar lei, porque a gente cria lei aqui para tudo que você vê que não vai nunca cumprir essas leis, que não, difícil de aplicabilidade. Então as leis que eu faço são leis de fácil aplicabilidade e eu faço para benefício de uma maioria. Eu não me importo com uma minoria que grita, não. Eu grito alto também. Mas sempre vem. A gente já aqui você tem que acostumar com tudo, né? Eu acho que é importante novas ideias, né? Claro. E é isso que é uma inovação. Eu acho que parece... Porque a gente fala muito e a gente vem se debatendo. A Secretaria de Segurança Pública tem feito um projeto de... Ela está mapeando essa violência contra a mulher. Mapeando e denunciando, que há muito tempo atrás não se falava. Sim. Eu acho que esse fenômeno da Lei Maria da Penha também é nesse sentido de se discutir. Quando que nós estaríamos aqui discutindo questões de mulheres? Isso é um fenômeno da Lei Maria da Penha. Então, são inovações que fazem com que a sociedade mude. Dentro da Secretaria de Segurança Pública, existe toda uma preocupação para o índice de femicídios. Já se mudou até o nome, nós não estamos mais chamando de homicídios. São os femicídios. Eles estão computando agora os femicídios e como reprimir esse crime que é tão grave, né, que é esse homicídio cometido por maridos, por companheiros contra suas esposas. Somente esse ano nós já tivemos mais de 40 mulheres mortas no nosso estado por maridos e companheiros. Então, quer dizer, quando tu colocaste a questão dos suicídios, nós temos um índice de 20% de suicídio nos homens. Os homens que matam, 20% deles acabam se suicidando. Então, nós temos que discutir isso. O que está acontecendo? Essas mulheres estão efetivamente denunciando essa violência? E como é que está o resto da rede de atendimento? Né? É só a polícia? Daqui a pouco ela também não acessou e o centro de referência nem sabe que aquela mulher está em uma situação de risco. Então, todas essas inovações vão fazer com que também se atinja de alguma forma o nosso objetivo, que é evitar o crime maior, evitar o homicídio dessa mulher, essa mulher que muitas vezes vive num cárcere, que é como a vereadora comentou, ela vive encarcerada, ela tem medo. A gente tem muitas mulheres que chegam na delegacia e aí, em função da questão criminal, a gente pergunta, bom, mas a porta estava fechada, trancada, a senhora efetivamente não podia sair daquela casa, daquele quarto, e muitas nos dizem, olha, delegada, eu nem sei se a porta estava aberta ou estava fechada, mas eu não ousei sequer chegar até a porta para ver. Então imagina o temor, isso é uma violência psicológica, que é a pior de todas. Né? E isso a gente ouve diariamente na delegacia. Certo, o nosso primeiro bloco vai ficando por aqui. Eu peço que você fique com a gente. Até já. Prática e barata, a sacola plástica já é um item bem conhecido dos brasileiros. Mas por trás da comodidade se esconde um dos principais inimigos do meio ambiente. Derivada do petróleo, a sacola pode levar até 400 anos para se decompor. Entre os perigos do descarte incorreto estão a poluição das cidades, a ingestão do material por animais e a elevação do efeito estufa. Dados da Associação Brasileira de Supermercados revelam que no país se consome 41 milhões de sacolas plásticas por dia, 15 bilhões ao ano. Para tentar reduzir esses índices, alguns municípios já criaram legislações específicas sobre o tema. Porto Alegre adota desde 2011 uma lei que obriga os supermercados a utilizarem sacolas confeccionadas com materiais renováveis, como polímeros termoplásticos ou biodegradáveis. Quem descumprir a norma está sujeito a multa, mas você também pode contribuir com a causa. Evite o uso de sacolas plásticas convencionais. Quando for ao supermercado, leve uma ecobag.
produzida com plástico durável, de lona ou de palha de milho. Pequenos objetos podem ser transportados nos bolsos e até mesmo nas mãos. Se a quantidade de compras for grande, solicite caixas de papelão. Quando o assunto for sacolas plásticas, vale seguir estas dicas. Recuse sempre que puder, reduza ao máximo seu consumo e reutilize quando necessário. Lembre-se, juntos podemos ajudar o meio ambiente. Estamos de volta, lembrando que hoje estamos conversando sobre um projeto da vereadora Séfora Mota que pretende garantir passe livre para as mulheres vítimas de violência que apresentarem o boletim de ocorrência no dia. Bom, vereadora, esse seu projeto ele faz com que a pessoa tenha que mostrar o boletim de ocorrência. Isso vai causar uma certa exposição para essa mulher que for vítima de violência. Eu queria saber o que a senhora tem a respeito disso a dizer. Eu acho que elas são vítimas. Elas não têm que ter vergonha. Elas têm que ter vergonha de viver no ciclo vicioso, do ciclo violento, de violência. Elas saírem e irem atrás de romper isso aí é um ato de coragem. Então elas não têm que ficar envergonhadas. Eu sei que isso vai acabar limitando até a utilização do transporte público, que vai limitar bastante. Só vai usar realmente, como a gente estava dizendo, quem necessita mesmo. Mas a maior violência é a que elas sofreram, elas são vítimas e elas não têm culpa da violência que elas sofrem e que elas sofreram por tanto tempo. Então eu não acredito que a mulher tem até que deixar essa questão da vergonha de lado, porque quanto mais vergonha elas ficam, mais tempo elas continuam apanhando, porque elas têm vergonha de chegar na delegacia, de dizer: eu apanho do meu marido, eu apanho do meu namorado. E eu acho que já não está mais nesse momento, a gente está construindo uma rede, nós temos uma rede para atendimento, para acolher essa mulher, para valorizar, para empoderar essa mulher. E elas são vítimas, elas não têm culpa de nada, elas não pediram para apanhar, e independente de qualquer alegação. Então eu acho que não tem que ter vergonha, mas por outro lado eu sei que isso vai limitar a utilização, porque para utilizar o transporte você teria que mostrar o boletim de ocorrência. Mas eu sempre digo para elas, eu falo assim: vocês não têm culpa, vocês são vítimas e não precisa ter vergonha do que acabou, porque vocês estão lutando para reconstruir. Agora tem que ter vergonha é o homem, né, é o vereadora? Homem. Quem tem que sentir culpa é o homem. É o Na homem. verdade, hoje e a não mulher acontece, é a mulher culpada. que se sente culpada. E não, eu não tenho culpa se você é um doente. Eu sempre digo isso, eu não tenho culpa se você é um doente, se a sua cabeça é preconceituosa, se você tem problemas. Eu não tenho culpa. Eu nasci livre, eu nasci para ser feliz. Então eu sempre converso com essas mulheres isso, que elas não têm culpa e não têm que ter vergonha. Na verdade, elas são corajosas, elas estão mudando o rumo da vida delas. Certo, mas numa outra oportunidade nós recebemos o pessoal do CRAM aqui no programa e nos comentaram que as mulheres preferem fazer a denúncia na delegacia da mulher justamente porque tem vergonha de ir em qualquer delegacia e ser atendida por um homem, por exemplo. Infelizmente, ainda existe muito machismo e dentro da polícia também. Tem pessoas despreparadas ainda. Se chega uma mulher com uma roupa um pouco curta e com alguma coisa, já vem a piada. Se chega uma mulher que diz que apanhou por anos e anos e anos, mas a senhora gosta de apanhar? Não é assim. Nós precisamos de um atendimento. Em todas as instituições, porque é questão cultural. É cultural. A gente tem que batalhar muito nisso, né? Por isso que tem que ter, para a mulher, tem que ter um atendimento preparado para atender a mulher. É importante. Enquanto a gente não consegue mudar a cabeça de todo mundo. Então a gente tem que ter uma rede que funcione para atender essa mulher, porque é vexatório. Estupro, quantas vítimas de estupro já não ouviram que foram estupradas porque estavam com a saia curta demais, porque estava com decote maior. Isso é maior violência, chega a ser tão violento quanto o próprio estupro. Você chegar para denunciar uma violência e sofrer uma violência dessa. A gente tem que ter pessoas preparadas para atender, porque essas mulheres, elas sofrem bastante. Aí ela chega num lugar, ouve piadinha, ouve isso, ouve aquilo, aí quebra ali, dali ela já não continua mais. Por isso a importância da DEAN.
Certo, delegado. Colocar que, na verdade, esse serviço especializado, a Polícia Civil vem se preocupando cada vez mais em melhorar esse serviço especializado, mas o foco não é mais nem esse. O foco é capacitarmos e sensibilizarmos todos os servidores da segurança pública, desde a Brigada Militar, que está lá na ponta, aos atendentes, os agentes da Polícia Civil, inspetores, escrivães. Na Delegacia da Mulher, nós temos homens trabalhando na Delegacia da Mulher, isso também a gente vem rompendo, e muitos homens... Tem que trazer os homens pra se junto. São sensibilizados, atendem melhor do que muitas mulheres. Nós temos esse exemplo dentro da delegacia. Eu tenho homens, servidores, agentes, homens na delegacia que atendem tão bem ou melhor do que muitas agentes mulheres. Então a gente tem que também desconstituir isso, né? Porque muitas vezes é a mulher que critica a própria mulher. Mas a maioria das vezes. Então, esse serviço especializado, esse serviço dentro da DEAN, claro, ele tem um acolhimento diferenciado. Por outro lado, também a gente se preocupa por quê? Porque toda a demanda vai para a Delegacia da Mulher. Essa mulher acaba, às vezes, esperando muito tempo para fazer o registro da ocorrência policial em função da demanda que está na sala de espera. Então, a gente tem batalhado isso, e isso é uma preocupação constante da chefia de polícia, em sensibilizar e capacitar todos os servidores. Nós temos no estado do Rio Grande do Sul 16 delegacias especializadas. Em Porto Alegre, nós temos uma. Existe uma segunda delegacia, justamente na Restinga, que já está criada, que é a segunda DEAN, mas ela ainda não está instalada. Então isso é um projeto futuro. E o que se tem batalhado, e que a gente percebe dentro da chefia, é que não se foque somente na DEAN. Claro que as mulheres vítimas de violência, e aí são mulheres de todas as classes sociais, nós comentávamos aqui no intervalo, de que muitas vezes se pensa que é só aquela mulher que precisa do serviço de transporte, que é a vítima de violência, né, do transporte público. Não, a violência não tem cor, não tem raça, não tem classe social, ela atinge toda essa classe toda e qualquer classe social. Então, essa mulher, é evidente que ela vai preferir acessar um serviço onde diz delegacia especializada no atendimento à mulher. O acolhimento lá, sim, é diferenciado e deve ser, mas todas as portas e todas as delegacias têm que bem atender essa mulher. Eu acho que hoje ainda existe aquele caso em que a mulher chega e é vitimizada pela segunda vez, porque ela foi vítima em casa e aí daqui a pouco ela bate num balcão de qualquer instituição, porque hoje se foca muito, daqui a pouco é só a polícia. Não. É qualquer instituição tem ainda arraigado essa questão machista, de perguntar, você apanhou, mas alguma coisa você deve ter feito. Pois é. Né? Então, acho que isso a gente tem que desconstituir. E isso me parece que é uma preocupação constante da chefia, capacitar e sensibilizar, mais do que capacitar, porque capacitar todos estão capacitados, mas a gente precisa atingir, sensibilizar, né, o servidor, que sim, é importante essa questão da violência, esse atendimento e esse acolhimento. E essa questão do machismo, tanto nas instituições quanto nas famílias também, é uma questão mais do gaúcho ou é do Brasil inteiro? Isso é sentido no Brasil inteiro? Não, é no Brasil inteiro. A gente diz que o Sul é mais machista, mas a gente tem ali no Nordeste também casos. Bom, eu sou do Mato Grosso. E no Nordeste a gente tem também o machismo bem Espírito forte. Santo é o maior índice de homicídios contra as mulheres no Pois Espírito Santo. por conta disso. Não acho que seja só no Sul, mas eu acho que nós estamos caminhando para uma mudança de comportamento, porque nós, mulheres, a gente já tem tantas atribuições, então a gente não tem mais tempo para aguentar homem machista, homem preconceituoso, e a gente está trazendo os homens para junto. Eu digo que eu sempre trago os homens para junto, porque a gente precisa, o homem é muito importante. Porque é o homem também que vai falar com os amigos, que vai mudar. A gente precisa construir isso aqui entre a gente para mudar essa ideia, né? De continuar com essa questão machista. Eu acho que todos somos livres, temos direitos, temos obrigações e a gente é o que é. E não tem mais essa. Eu não convivo com muitos machistas, porque os homens perto de mim, eles não falam um A que denote algum tipo de preconceito, porque eu vou para cima. E eu acho que a mulher tem que se conscientizar, tem que se gostar do jeito que é, tem que acreditar nela mesma, né? Eu sempre digo, eu não sou padrão para nada, eu sou eu, não preciso ser adequada, não preciso nada disso, preciso ser respeitada. É isso que a gente tem que lutar, respeito ao próximo. A gente tem que tratar o outro como a gente quer, a gente gosta de ouvir piadinha, de ouvir... Não gosta, então não faz. E a mulher tem que ser mais amiga das outras e nós temos que parar de criticar as outras mulheres.
Porque às vezes a gente mesmo aponta a outra na rua. Então somos nós que educamos os filhos, nós é que educamos os homens. Então a gente tem que ver que homem que a gente está colocando na sociedade. Certo, a delegada comentou antes que esse é um problema, a violência contra a mulher é um problema de todas as classes sociais, não escolhe classe social. Então dá para dizer que esse seu projeto da isenção da passagem de ônibus na volta, ele é para quem mais precisa mesmo. Claro, eu acho que vai haver aquela questão de olharem, de quererem criticar e não querer, mas eu acho que os empresários do transporte coletivo, eles têm que ficar muito tranquilos, porque nós acabamos de aprovar uma isenção, inclusive, bastante importante, que vai beneficiar eles. E a quantidade de pessoas que utilizarão esse serviço são aquelas pessoas que realmente precisam. São aquelas pessoas que estão sensibilizadas, que elas precisam dar continuidade. Não é só um boletim de ocorrência que resolve o problema da violência. É toda uma rede que está ali para aquela mulher. E aquela mulher tem que ter condição de acessar essa rede. E vai ser aquela mulher que precisa, porque a pessoa da classe média, ela não vai se expor, ela não vai usar um transporte coletivo, ela pega um táxi, ela pega o próprio carro. Né? Vai ter muita mulher que não vai pegar o transporte coletivo porque não vai querer mostrar um boletim de ocorrência, mesmo sabendo que elas têm que se conscientizar de que elas são vítimas e que isso é um ato de coragem e que a gente tem que denunciar e que a gente tem que mostrar para a sociedade quem são os agressores. Não pode ter medo. Ele é o culpado, ele tem que ter vergonha, ele é o agressor. A gente não pode ter medo disso, entendeu? Mas, assim, não vai tirar muito dinheiro do bolso de ninguém. E vai ajudar bastante gente. É um projeto importante. E vamos lá, mais uma polêmica. Mais uma polêmica. Acho que é importante também desconstituir, porque que a gente vai ouvir também? Muitas mulheres vão acabar, então, fazendo o registro da ocorrência para ter o passe livre. Né? Isso a gente já tem que estar preparado, porque isso vai vir. E, na verdade, então, que as mulheres também se conscientizem e que não façam o mau uso isso, né, desse direito. As mulheres, se vão usar ou não se sabe, mas ela tem que ter esse direito. Isso que é importante, e o boletim de ocorrência é um boletim que focado na violência doméstica. Então aí até implementar o sistema, a gente vai conversando, vamos explicar todas as vezes que surgirem dúvidas, mas é isso, é o boletim de violência doméstica que a mulher é isenta. A isenção é para a mulher vítima de violência. Certo, eu queria falar agora sobre uma outra questão, porque no ano passado foi registrado 99 mortes de mulheres por crime passional. Aqui em Porto Alegre ou no estado? 93. 93 então, já confirmados. Então, eu queria saber o seguinte, são muitas dessas mulheres, elas já tinham registrado a ocorrência e a violência continuou depois e acabou terminando no óbito. Eu queria saber das senhoras por que isso acontece, por que a mulher denuncia e mesmo assim acaba sofrendo o crime maior que é a morte. E o que mais nos choca é que as mulheres que morreram, as que denunciaram, nós temos um estudo dos últimos 5 anos da Lei Maria da Penha. Dentro dos 5 anos da Lei Maria da Penha, as mulheres que morreram, apenas 40% delas tinham registrado ocorrência. Não estou me focando ao ano passado, estou me focando aos últimos 5 anos. 40% delas tinham denunciado e apenas 20% delas tinham medida protetiva de urgência. Bom, o que mais nos chama a atenção? A questão da rapidez. Logo após o registro da ocorrência, essas mulheres morrem de 30 a 90 dias. Então, muitas vezes, sequer se consegue iniciar um procedimento, né, e se dá esse acolhimento a essa vítima e se evitar essa morte. É um crime muito difícil de ser evitado e de ser combatido, porque nós não temos testemunhas. Nós não temos pessoas que vêm também e auxiliam essa mulher. Nos parece que isso falta. Falta o quê? Falta uma integração maior da rede de atendimento. Muitas vezes se foca somente, ela denunciou na polícia e aí então a polícia também de alguma forma não fez nada porque essa mulher morreu. Não basta somente a polícia. É isso que nós temos que começar a discutir. Nós temos que fazer com que essa mulher circule nos serviços que ainda são precários, enfim, mas existem, os serviços estão aí. Né? Então essa mulher precisa sair daquela violência e sozinha ela não vai conseguir, com o registro de ocorrência ela não vai conseguir. Então ficam projetos novos que vieram, por exemplo, dentro da Secretaria de Segurança Pública, o próprio projeto da Patrulha Maria da Penha, que vem reforçar
a rede de segurança pública. Não adianta a gente dizer para a mulher acessar a rede externa e a nossa rede da segurança pública não estar organizada. Então, pela primeira vez, a Secretaria de Segurança Pública sentou com o IGP, com a Polícia Civil, com a Brigada Militar e disse, temos que ter um olhar especial para essas mulheres. A Polícia Civil, há 25 anos, já tinha um órgão especializado, mas a Brigada e o IGP não tinha esse olhar especializado. Então, hoje, por exemplo, as patrulhas vêm também nesse sentido para tentar evitar os homicídios. As patrulhas Maria da Penha vão fiscalizar as medidas protetivas de urgência solicitadas na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e em qualquer delegacia. Então, esse projeto vai fazer com que, de alguma forma, constranja também o agressor e faça com que as testemunhas venham, porque vizinhos que enxergam a violência não denunciam, ficam quietos. E quando a patrulha, quando a brigada está na rua fazendo aquele trabalho preventivo e fiscalizando, os vizinhos também se sentem mais seguros. E então dizem, não, então eu vou lá e eu vou denunciar ou eu vou testemunhar tudo que eu estou vendo. Isso vai fazer com que, ao longo do tempo, porque é um projeto muito recente, que a gente tenha uma qualidade melhor no atendimento, nesse atendimento em relação à polícia. Por quê? Porque a gente vai começar a evitar, sim, eu tenho certeza disso, que a gente vai começar a evitar o homicídio. Né? A gente tem que entrar na casa dessa mulher e muitas vezes é difícil. Por isso que eu disse, é um crime muito complicado de se combater, porque a gente não tem testemunhas, às vezes fica entre a palavra dela e a palavra dele, porque ela chega na delegacia e diz que sofreu ameaça. Ele é chamado e diz que isso não aconteceu. Né? Então, a punição também a gente tem que trabalhar. E a gente às vezes peca, e eu mesmo me corrijo, que a gente diz, porque ele é um doente, ele é um doente. Não, ele é um criminoso. Ele, além de doente, ele é criminoso, porque quem bate comete um crime de lesão corporal. Sim. Né? Quem ameaça comete um crime. Então, ele não é só um doente. Ele tem que ser tratado, sim, é fundamental, porque é isso efetivamente que ele precisa, mas ele precisa de punição. Então, dentro da delegacia, a gente tem todo esse cuidado, solicitando várias prisões preventivas em função do descumprimento das medidas protetivas, só que às vezes esse tempo é exíguo, e isso nos incomoda, nos inquieta, porque a gente, quando representou, não veio nem, às vezes, a decisão judicial, a mulher já morreu. É tem muito que ser difícil. uma coisa, tem que ser mais ágil. Muito ágil, né? A Lei Maria da Penha já trouxe essa agilidade, mas o nosso desafio é ser mais ágil ainda, né? Até porque o homem recebeu a denúncia, digamos, ficou ofendido e a próxima agressão vai ser mais forte também. Vai ser. A próxima agressão sempre é pior. Principalmente depois de uma denúncia. Por isso que a gente precisa que a sociedade se engaje. A gente foca muito na questão policial. Bom, mas ela denunciou na polícia, o que a polícia fez? Bom, mas e o que a sociedade fez por essa mulher? Né? O que o vizinho, o que a família, porque a família às vezes não quer se envolver. Então como é complicado. Fortalecer a rede é muito importante, porque a gente sabe que a lei prevê, na verdade, que o ideal é retirar esse agressor de perto dessa mulher. Mas a gente só consegue, e mal consegue, porque aqui nós não temos casa de abrigo, né? Casa-abrigo suficiente, só tem uma. Tem uma única casa-abrigo e não tem casa de passagem. Não tem casa de passagem. Então, o que acontece hoje é que a gente tira essa mulher do agressor, enquanto nós deveríamos tirar o agressor de perto dessa mulher. Com a Lei Maria da Penha isso vem acontecendo mais, porque antes da lei mas a gente ainda não consegue. E tirar essa mulher também é complicado, porque onde é que vai colocar a mulher se a gente não tem as casas de passagem, as casas-abrigos suficientes? Então, fortalecer a lei. Fortalecer a rede, que é muito importante também. Porque, que nem a delegada disse, as pessoas acham que começa e acaba na delegacia. Não, a delegacia começa. Mas tem toda uma rede para ser percorrida, para melhoria e para funcionamento do sistema. Então, a gente tem que arrumar maneiras de fortalecer. Porque o seu projeto ele é um incentivo à denúncia, né? Mas claro. No momento que esses dados aparecem, fica aquela ideia de que não adianta denunciar, porque acaba acontecendo o homicídio depois. Mas tem muitos agressores presos em Porto Alegre. Nós temos no mínimo 1 ou 2 prisões preventivas que são cumpridas. Agressores que descumprem a medida protetiva semanalmente em Porto Alegre. Nós temos em Porto Alegre 1 homem preso em flagrante por dia, gente. É 1 homem que agride a mulher. Isso é dado estatístico. Então, claro, muitas vezes não se divulga, enfim, mas isso o homem está sendo preso sim. Claro, falta daqui a pouco a questão da punição no judiciário.
né? Só que isso às vezes não é nem culpa do judiciário, é porque a própria mulher acabou desistindo no meio do processo. Então é uma questão de mudança cultural. Nós não tínhamos prisões em flagrante antes da Lei Maria da Penha, hoje se tem. Eu me lembro como delegada plantonista em um município próximo de Gravataí, atendendo de madrugada uma senhora que já era a terceira vez que ela era vítima de lesão corporal, com um bebê no colo e 2 filhos de 5 e 6 anos, e ela entrou no plantão e um dia me disse: delegada, hoje a senhora vai prender o meu marido porque hoje doeu muito. Ela tinha uma lesão no olho. E antes da Lei Maria da Penha, a gente tinha que dizer para essa mulher: olha, senhora, infelizmente esse crime é um crime de menor potencial ofensivo e ele vai assinar um termo de comparecimento em juízo. Nossa. E ele será liberado. Esse era o tratamento que o Estado dava para essa mulher antes da Lei Maria da Penha. Então também não se pode dizer que nada mudou que bastante. Nada aconteceu, que os homens não estão sendo presos. Não, hoje os homens estão sendo presos sim. E esse homem que é preso, ele vai para presídio? Para onde ele vai? Central. Nós temos aproximadamente 28 homens presos hoje no presídio central por Lei Maria da Penha. Pelo menos na semana passada era mais ou menos essa estatística. Eles estão sendo presos. E aí a gente se pergunta, mas e o que falta então? Né? E ficam quanto tempo na cadeia em média? Olha, tem homens que já ficaram até 6 meses, 7 meses, mas a média é bem menor. Né? Porque muitas vezes as mulheres acabam se sentindo novamente culpadas. Eu me sinto culpada por agora ele estar no presídio, então eu vou tentar ajudá-lo. E isso acontece. Acontece de nós prendermos esses agressores e 2 ou 3 dias depois a mulher chegar na delegacia e dizer: delegada, eu não quero ver esse meu marido. Eu quero um tratamento para ele, eu quero um acolhimento, eu quero um outro tratamento que não a prisão. Então é muito difícil trabalhar com violência. E esse homem que é preso, ele depois solto, ele tem algum dado se ele é reincidente depois? Como é que tem isso? Nós temos, não por estatística, mas o nosso conhecimento na delegacia, nós temos 2 fatores. A maioria não volta a reincidir, a maioria que é preso e que sente aquela intervenção do Estado. Às vezes não precisa sequer a prisão, basta uma intimação para interrogatório dentro da delegacia especializada, que esse homem acaba dizendo: opa, alguém, aquele ditado de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, tem alguém metendo a colher aqui. Então, funciona. Qual é a nossa maior dificuldade? Quando tem a questão de uso de álcool e de droga. Aí não basta essa prisão, não basta o chamar na delegacia. Aí nós temos um outro componente que aí é que vem a questão do tratamento. Certo, vereadora? Não, é bem isso. É a questão do tratamento e eu acho que a gente tem que, de qualquer forma, trabalhar junto. Não pode dizer que não mudou, porque mudou bastante. Quando eu digo, a violência, tem gente que diz assim que a violência contra a mulher aumentou depois da lei. Não aumentou, ela só aparece. Ela só está aparecendo. Então, assim, a lei é ótima, só que nós também temos a questão de que a gente não, o sistema, né, não tem condição de dar maior celeridade. Então, é uma coisa que está sendo construída. Mas só de saber que a maioria que vai para a prisão não reincide, quer dizer, alguma coisa já está acontecendo. E claro que a gente sabe que tem que procurar o tratamento desse homem, mas o importante agora é acolher essa mulher, os filhos dessa mulher, e recolocá-las, empoderá-las para que elas se sintam mulheres realmente dignas para não concordar mais com a violência. Certo. Delegada, antes, voltando àquele assunto das classes sociais, de que esse crime ele é generalizado, eu queria saber da senhora se existe alguma região de Porto Alegre onde tem mais casos, se existe alguma classe social onde tem mais casos, só assim um dado estatístico. Nós fizemos um levantamento em 2008, foi quando foi criada a 2ª delegacia. O bairro Restinga era um bairro, até pela população, né, que já existe, já é praticamente uma cidade, a Restinga. Então existia, sim, lá um índice muito grande de violência. Hoje nós não temos mais exatamente, olha, é aqui ou é lá. Claro que está localizado. Onde estão hoje instalados os territórios de paz. Nós temos 4 territórios de paz, que é um projeto de governo e que a DEAN vem se somar e fazer esse trabalho mais especializado. As próprias patrulhas também estão atuando mais incisivamente nos territórios de paz, que é a Restinga, a Rubem Berta, o Santa Teresa e a Lomba do Pinheiro. Porque nós temos no Rubem Berta e na Lomba do Pinheiro um índice muito grande de violência contra a mulher. Então, são bairros
que a gente sabe que são classe média baixa e, na verdade, às vezes se confunde. Então, quer dizer que a estatística criminal que aparece é que essas mulheres nesses bairros apanham mais. Essas mulheres, muitas vezes, já estão tão vulneráveis e tão sofridas que elas não têm mais vergonha de denunciar. Não quer dizer que elas são as maiores vítimas de violência. Quer dizer que elas estão denunciando, sim. E aí a gente pega outros bairros, Moinho de Ventos, Petrópolis, enfim. Ali não acontece a violência? Acontece. Só que a mulher denuncia menos. A mulher que não mora na vila, ela tem duas coisas para romper. A mulher que já está vulnerável, que já está nos bairros mais distantes, ela não tem vergonha de chegar numa delegacia. Ela não tem vergonha porque os vizinhos já sabem que ela é vítima de violência. A classe média alta, ela mantém um status, né? A própria comunidade, a sociedade que ela vive não sabe que ela vive aquela violência. Então, para ela, muitas vezes é mais difícil ainda, porque ela vai ter que acessar o sistema e ela vai ter que ser reconhecida naquela sociedade em que ela vive como uma vítima de violência. Então, como é complicado, né? E às vezes ali a violência patrimonial é muito maior, que envolve na classe média alta. É. Né? A gente tem uma violência patrimonial muito maior, então não quer dizer que elas sejam menos vítimas de violência, não, elas denunciam menos. Mas com a Lei Maria da Penha isso mudou muito. A gente tem muitas mulheres classe média alta que hoje sim ocupam, registram a ocorrência, solicitam a medida protetiva. E por quê? Pela celeridade. Hoje nós conseguimos retirar um agressor de dentro de casa, às vezes no mesmo dia. A lei prevê 48 horas para se encaminhar ao juiz esse pedido e o juiz 48 horas para deferir. Em casos graves, nós estamos retirando o agressor no mesmo dia. Então, até a classe média muitas vezes está, né, vindo na delegacia porque vê essa celeridade no atendimento e na retirada do agressor do lar. E essa delegacia, essa segunda que está sendo planejada, já está criada lá na Restinga, tem alguma ideia de quando que vai ser instaurada? Não se tem previsão. Na verdade, e eu sou uma das defensoras de que não basta abrir uma segunda delegacia especializada. Nós temos que reforçar um centro de referência. Hoje nós temos uma delegacia especializada que funciona 24 horas. A Casa Viva Maria não funciona 24 horas. O acolhimento é até às 5 horas da tarde. O centro de referência não funciona 24 horas. Quer dizer, os outros serviços, nós temos um juizado da violência doméstica e familiar, que o juizado em si também não funciona 24 horas. Tem o plantão do fórum, enfim, o plantão judicial. Então, quer dizer, o único órgão efetivamente especializado no atendimento à mulher é a DEAN. Nós não podemos ter outra DEAN com funcionamento 24 horas. A gente tem que mudar o foco. Esse modelo que já deu certo, mas que foi a criação de delegacias especializadas, que no país, a primeira foi criada em 1985 e aqui em 1988, quer dizer, 25 anos de luta, esse modelo que foi a primeira política pública não pode continuar sendo a única política pública. A gente não pode ter a delegacia como a salvação para essas vítimas de violência. Quando a gente fala que a delegacia é a porta de entrada, eu digo mais, eu acho que está errado. A porta de entrada tinha que ser o centro de referência. Primeiro ela tinha que ser acolhida por psicólogos e assistentes sociais. E aí empoderada para sim fazer um registro de ocorrência policial, para tocar adiante um procedimento cível de separação, de partilha de bens através da defensoria. Então a porta também está errada. Né? A gente está lá com as portas abertas, mas eu gostaria muito que a porta de entrada fosse um centro de referência. E nós precisamos fortalecer o centro de referência. Eu estive até esse ano, há pouco tempo, esse mês passado, em Brasília, e eu estive lá na Secretaria de Políticas para as Mulheres e infelizmente esse ano nós perdemos o prazo do edital. Mas já para construir, para que a gente não perca mais, porque a gente tem que fazer isso, a gente não dá conta, então a gente tem que se unir e buscar de todas as formas, maneiras para conseguir montar esse centro de referência. E agora o pessoal da Restinga até me chamou para participar da construção e tudo, e eu estou sempre por ali. E agora essa é uma das metas, que a gente construa esse projeto de uma maneira bem adequada para não perder esse edital e para receber essa verba para colocar. A gente precisa de centros de referência e a gente precisa de atendimento fora do horário comercial, porque a maioria das situações de agressão, de violência, elas acontecem depois do horário comercial, que é a hora que o marido chega em casa. 70% das mortes, 70% a 80% das mortes são de noite e são dentro de casa. Dentro de casa. É a hora que o marido volta para casa, é que começa o transtorno da mulher. Certo, nós vamos terminar o programa agora, nosso tempo encerrou. Agradeço a presença das senhoras aqui no programa. Agradeço você também em casa que nos acompanha. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.